Alegrei-me quando me disseram. Amém. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Meus amados, fiquemos de pé por um instante para a primeira epístola universal de João, capítulo 5, versículo 19, é bem perto do Apocalipse. Apocalipse, retornando Judas, 3 João, 2 João, 1 João, voltando do Apocalipse, fica mais fácil de encontrar. Deus abençoe a irmã Cícera, Deus abençoe os irmãos que vieram lá da Sé, Deus abençoe o irmão Edson, né? Irmão, todos vocês que estão aqui na noite desse dia. Capítulo de número 5, versículo 19. Primeira Epístola Universal de João, capítulo 5, versículo 19, diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Outra tradução diz assim: sabemos que somos de Deus e o mundo jaz no maligno. O mundo jaz ou está entregue ao maligno. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, aqui estamos na noite desse dia, alegres, felizes e satisfeitos por estar na Tua presença, neste lugar que fora consagrado para o lugar de oração, de adoração, glorificação ao Teu nome, aonde viemos, meu Deus, com esses propósitos e claro também com o desejo ímpar de ouvir a Tua santa, gloriosa, majestosa e poderosa palavra, que é a que nos alimenta, nos sustenta, nos dá vida, nos cura, nos sara, nos fortifica e nos fortalece, para que possamos continuar firme na Tua presença. Pai Santo e Poderoso, assim venha e a todos abençoe, falando rica e abundantemente com todos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Era um culto igual a todos os outros cultos. Os jovens, as senhoras, os senhores, as crianças, um culto lindo e maravilhoso. Mas a história diz que naquele dia chegou na igreja um grupo de bandidos, parou na porta da igreja e disse: quem for crente, fique em pé. A igreja se levantou, toda ficou em pé. Ele disse: agora, um por um, saiam de dentro da igreja, passem por aqui, joguem a Bíblia no chão, escarrem e cuspam sobre ela. E quem não fizer isso vai morrer. Fez-se aquela fila, irmãos. Homens, mulheres e jovens saíam da igreja, saíam da porta do templo, do prédio, jogava a Bíblia no chão, escarrava e cuspia em cima. Quando já estava um monte de Bíblia, a igreja era grande, muita gente. De repente saiu uma senhora de uma certa idade, andando com dificuldade, foi até aquele local, olhou para os marginais, olhou para o monte de Bíblia e disse: se quiser me matar, me mate, mas o meu Deus eu não nego. E se agarrou e se abraçou com aquele monte de Bíblia escarrado e cuspido. Os homens olharam uns para os outros e disseram: vamos embora, porque ainda tem crente fiel na terra. Aleluia! Vamos embora, porque ainda tem crente que teme a Deus, ainda tem crente que serve ao Senhor com sinceridade, ainda tem crente que é obediente, ainda tem crente que é cheio do Espírito, ainda tem crente que é cheio de autoridade, ainda tem crente que é cheio de poder, ainda tem crente que é cheio de temor, ainda tem crente que é cheio de azeite, ainda tem crente que é cheio de glória, ainda tem crente que é cheio de Shekinah, ainda tem crente que no lugar que dá lugar à presença gloriosa e majestosa do Espírito Santo de Deus na terra. Mas veja,
o texto que lhe diz, a segunda parte: o mundo jaz no maligno. Olhe que essa palavra é escrita há mais de 2.000 anos, ou há cerca de 2.000 anos. O apóstolo João já tinha essa concepção e já trazia essa revelação. O mundo jaz, ou está entregue ao maligno. Os homens são maus, perversos, sem pena, sem dó, sem misericórdia. O mundo jaz no maligno. Ora, se o mundo está entregue ao maligno, isso está dentro daquilo que nós chamamos vontade permissiva de Deus. Deus permitiu que o mundo fosse entregue ao maligno, aleluia. Mas existe um detalhe, está escrito: vós estáis no mundo, mas não sois do mundo, aleluia. Ou seja, mesmo o mundo estando entregue ao maligno, dentro deste mundo existe um povo santo, separado, santificado, purificado, chamado, escolhido, louvado seja Deus, para ser propriedade peculiar, particular de Deus. O mundo pode estar no maligno, mas alguém que está neste mundo, sem ser deste mundo, pertence a Deus, tem dono, e o dono se chama Jesus Cristo de Nazaré, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas veja, o mundo jaz no maligno, entregue ao mal, dominado pelo mal. Ora, por que é que nós temos que vivenciar essa situação? Ou por que o mundo tem que passar por essa situação? Por quê? Ora, está chegando o dia de Jesus retornar. Está chegando a hora de Jesus voltar. E nós sabemos pela Santa Bíblia que antes ou quando estiver próxima a volta de Jesus, o mundo vai entrar em desespero, em desadouro, em uma situação incontrolável. Louvado seja Deus. Então nós, os cristãos, precisamos estar apercebidos, pois Jesus Cristo disse: quando vedes essas coisas começarem a acontecer, levante a sua cabeça. Aleluia. Pastor, o que quer dizer levantar a cabeça? Levantar a cabeça é o contrário de baixar a cabeça. Baixar a cabeça significa desanimar, se entristecer, se abater, parar, voltar atrás, ficar assustado, ficar com medo, ficar apavorado. Isso é baixar a cabeça, mas ele não mandou baixar, ele mandou levantar a cabeça. Levantar a cabeça quer dizer: tome coragem, vá para frente, não desista, prossiga firme, porque isso é sinal de que está chegando a hora que a trombeta vai tocar, e eu vou tirar a minha igreja deste mundo podre, deste mundo asqueroso, deste mundo lamaçal, para levar a minha presença nas mansões celestiais. Está chegando essa hora, irmãos. O mundo jaz no maligno. O mundo está em trevas. Hoje o certo virou errado, o errado virou certo. O mundo está cambaleando, ou melhor, capotando. Está tudo virado. O projeto hoje de algumas organizações governamentais, não se assuste, mas eu já vi isso em entrevistas, é destruir a família. Veja a visão: destruir a família tradicional, pai, mãe, filhos. Um homem e uma mulher que se casam, gera filho e forma uma família. Eles querem destruir essa família tradicional. Louvado seja Deus. Alguém disse outro dia, isso está em vídeo, pesquisa na internet, está este povo, ele está falando dos crentes, mas não usa esse termo, mas ele pega a Bíblia em uma reunião,
em um congresso, eu não sei se é o nacional de algum estado, e diz: esses fundamentalistas que ficam baseados nesse livro, esses desgraçados, ficam com esse negócio de Bíblia ensinando o povo a viver desse jeito. Quem está falando pela pessoa, o gesto da pessoa é um homossexual, vejo pelo vídeo, e ele disse: eu estou disposto a pegar em arma para acabar com esse povo, para destruir com esse povo, mas não vai não, Satanás, porque esse povo foi comprado, foi lavado, redimido, santificado, tem todo. Quando não der mais para a igreja aqui na terra, Jesus Cristo leva ela para o céu, levar. Mas é o mundo que estamos vivendo, e nós precisamos não baixar a cabeça, mas levantar a cabeça, não desanimar, mas se animar, não parar, mas continuar, porque os sinais estão a se cumprir na terra. Veja, o mundo já está entregue ao maligno, dizia João. Existem 3 linhas de pensamento sobre a grande tribulação. O que é a grande tribulação, pastor? Explique para a gente. A grande tribulação, explica os evangelistas, escrevendo as palavras do próprio Jesus, será um tormento que virá na terra, que nunca houve igual, e ele diz: e jamais haverá. Se você imagina os terremotos que já aconteceram na terra, os tsunamis, o rompimento das barragens de Brumadinho, o tsunami lá da Ásia em 2004, se a memória não me falha, o grande dilúvio que houve no tempo de Noé, a destruição de Sodoma e Gomorra e outras catástrofes que existem na terra. Se você ter olhado para isso com tremor, com pavor e com medo, isso não é nada semelhante àquilo que está para vir, para acontecer sobre a terra. Aí talvez você me pergunta de lá para cá, e eu, claro, vou responder aqui para lá: pastor, o que é preciso fazer para que eu escape desse dia? Está escrito lá em Apocalipse 3:10. Apocalipse 3:10. Você memorizou? Está escrito assim: assim como guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei do dia da tribulação que há de vir, para tentar todos que habitam na terra. E diz mais: e eis que veio sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Veja só, a Bíblia diz que ele vai guardar daquele dia aqueles que guardaram a sua palavra. Mas olha, esses são 3 linhas de pensamento. Uns acham que a igreja só vai ser tirada da terra depois da grande tribulação, que segundo os estudiosos é uma tribulação de 3 anos e meio de tribulação. É quando o anticristo vai se levantar na terra para reinar na terra, e ele vai conseguir estabelecer a paz, ele vai conseguir estabelecer a economia, ele vai conseguir resolver todos os problemas sociais que existem na terra, e as pessoas vão tê-lo como um Deus. E quando ele vê que as pessoas estão endeusando, ele vai querer ser adorado como Deus, diz a palavra do Senhor. Aí o que é que acontece? Quando tiver com 3 anos e meio, aí ele vai exigir adoração para ele, e nesse sentido dele exigir adoração para ele, aí é que vão perceber que ele é o anticristo. Mas o que é que ele vai fazer? Aqueles que não o adorar, ele vai mandar matar. Primeiro ele vai torturar, para que você negue a Jesus e adore a ele. Obviamente que quem negar a Jesus e adorá-lo já está condenado. Isso é a grande tribulação. É quando vem um chip, ou a marca, ou o selo, que você vai poder comprar, vender, negociar, quem tiver essa marca. Então alguém acha que a igreja só vai ser arrebatada depois dessa tribulação. Outros acreditam que a igreja vai ser arrebatada no meio, na metade da grande tribulação. Mas os pentecostais acreditam, os teólogos pentecostais, que a igreja, ela será arrebatada antes da grande tribulação. Antes que essa tribulação venha, essa tribulação chegue, Jesus vai tirar a sua noiva da terra. Ele não vai deixar a sua noiva ser violada pelo anticristo.
Ele não vai deixar a sua noiva ser humilhada pelo anticristo. Ele não vai deixar a sua noiva ser maltratada pelo anticristo. Ele não vai deixar a sua noiva ser ferida, ser pisada, ser destruída pelo anticristo. Não, ele vai guardar a sua noiva, ele vai proteger a sua noiva, ele vai levar a sua noiva para o palácio, ele vai levar a sua noiva para o céu, ele vai levar a sua noiva para o esconderijo do Altíssimo, Pai. Oh, glória a Jesus de Nazaré. Mas nós estamos vivendo épocas difíceis. Talvez aqui, queridos, na verdade, o nosso Brasil, a nossa nação é tranquilo. Em lugares realmente comunistas, cortina de ferro, perseguidores do Evangelho, lá para o lado do Oriente Médio, os crentes estão dentro da igreja adorando a Deus. Igreja às vezes feita de taipa, coberta de palha. Os bancos são toras de madeira que eles colocam uma tora aqui, outra ali e prega e faz os bancos, as pessoas sentam, oram ali. E eu já vi fotos do sangue manchando os bancos, manchando o chão daquele salão. Por quê? Porque os perseguidores entram na igreja só para matar o crente. Não é para assaltar, levar o celular, levar um relógio, levar dinheiro, não. Entram só para isso. Aqui nós vivemos ainda numa tranquilidade, irmãos. Aleluia. Então dê glória a Deus e aproveite, irmãos, para ser fiel, para se encher do Espírito Santo, para se tornar amigo de Deus, amigo de Jesus, estar na presença do Senhor, para que Ele te fortaleça, para que Ele te alicerce, para que Ele te firme e você possa permanecer de pé. Oh, glória a Deus. Na Bíblia Católica são 73 livros. Os 7 livros a mais que tem na Bíblia Católica são livros do Antigo Testamento, não são do Novo, são do Antigo Testamento. 1 Macabeus, 2 Macabeus, Judite, Eclesiástico e Sabedoria. Um acréscimo no livro de Daniel e um acréscimo no livro de Esté. Contabiliza 7. 5 livros completos e 2 acréscimos, um em Daniel e outro em Esté. No livro de Daniel eu já li esse acréscimo. Conta-se que Antíoco Epifânio, um homem que invadiu Israel, profanou o templo de Deus, sacrificou uma porca em cima do altar sagrado, matou levitas. A história diz no livro de Daniel que um dia ele pegou uma mãe com 7 filhos e levou para a presença deles e obrigou eles a negar a Jeová, negar a Deus. Ele disse: se vocês não negarem esse Deus, vocês vão morrer. Eles olharam para Antíoco Epifânio e disse: pode matar, mas negar o nosso Deus a gente não nega. A história, pode ler na Bíblia Católica, tem um acréscimo do livro de Daniel, você vai ver lá depois do capítulo 12, você vai achar isso que eu estou falando aqui. Não é inspirado, mas é história verídica. Então ele pegou o mais velho e mandou matar. Sabe como foi que ele mandou matar? Chamou o carrasco, o rapaz vivo, eles amarraram ele no chão todo estiradinho, e o carrasco veio com uma faca e tirou a pele dele vivo. Foi tirando da planta do pé, foi subindo até tirar pelo couro cabeludo. Ele se esvaiu de sangue vivo, mas não negou a Deus. E antes dele morrer, ele olhou para Epifânio e disse: Deus está vendo isso e vai requerer de você. Ficaram 6. Ele fez a mesma proposta: se não negar, morre. A gente não nega. Chamou o segundo. O segundo olhou para ele: Deus está vendo isso e vai requerer da sua mão. Fez a mesma coisa com o segundo, com o terceiro, com o quarto, com o quinto e com o sexto. E nenhum negou e olhava para ele: Deus está vendo isso e vai requerer do Senhor. Aí quando só faltava um, que era o mais novo, ele chamou a mãe do menino e disse: convença o seu filho a negar esse Deus. Deixe de ser tolo. Ele já estava assustado. O Antíoco Epifânio, diz o texto,
Ele disse com medo: manda ele negar, rapaz, eu vou dar ouro para ele, eu vou dar prata para ele, eu vou fazer dele um ministro no meu reino, se ele negar. Ela chamou o menino no particular e falou com ele em hebraico. E disse: meu filho, você viu a fé dos seus irmãos. Seja firme, não negue o seu Deus, porque a gente vai morrer aqui, mas iremos todos nos encontrar na glória. Mataram a criança, depois mataram também a mulher, mas eles não negaram. Ó, não foi à toa, irmãos, que Deus escolheu a nação de Abraão para ser seu servo, não. Porque o que agrada a Deus não é aquele que tem fé, que pede Deus lhe dar um carro, uma casa, lhe dá prata, lhe dá ouro, não. O que agrada a Deus é aquele que tem fé, que passando fome, necessidade, perseguição, caluniação, humilhação, ameaçado de morte, continua fiel, adorando e glorificando o nome de Jesus de Nazaré. Oh, aleluia! O mundo jaz no maligno. O mundo está entregue ao mal, irmão. Mas a igreja precisa entender, aleluia, que mesmo o mundo entregue ao mal, ainda é Deus quem manda, ainda é Deus quem determina, ainda é Deus que decreta. Eu sei que a casa está velha, eu estou falando do mundo. Eu sei que a casa está deteriorada, eu estou falando do mundo. Eu sei que está de ponta cabeça, eu sei que está virado, mas nada acontece, aleluia, sem que o eterno não determine, sem que o eterno não decrete. Satanás não pode fazer nada sem antes entrar na presença do eterno e dizer: ô Criador, eu posso ou não posso, eu faço ou não faço, porque Satanás grandão de poderosão, de machão, que é alguma coisa, mas ele pode ser na minha presença, na presença dos irmãos, alguma coisa, mas na presença de Deus ele não é nada. Ora, mamãe, derechou de manaias, ora, mamaias, aleluia. Ei, Deus está à procura de homens e mulheres, aleluia, que estejam dispostos a permanecer de pé, aleluia, porque o hino diz: é o mundo se curvando e a igreja de pé, é o mundo se entregando e a igreja de pé, é o mundo se acabando e a igreja de pé, é o mundo, aleluia, pecando e a igreja de pé, é o mundo, aleluia, sujo e a igreja permanecendo, continuando de pé. Ah, pastor, mas o senhor deu um exemplo aí do apócrifo, deu um exemplo da Bíblia aí. Eu poderia dar vários, mas eu vou só falar daquele que você muito conhece: Ananias, Misael e Azarias. Talvez você conheça mais como Sadraque, Mesaque e Abednego. Que um dia o rei mandou fazer uma estátua de ouro e fez um decreto que todo mundo tinha que se curvar, se dobrar, se ajoelhar e adorar a grande estátua que o rei Nabucodonosor mandou fazer. Ele trouxe a banda fanfarra e disse: quando a banda tocar, quando você escutar o órgão, a guitarra, o fole, o acordeão, a sanfona, o teclado, o baixo, a bateria, o tamborim, o reco-reco, o pandeiro, o surdo, o bumbo, quando você escutar o birimbau, escutar todo tipo de instrumento tocar, é para se dobrar, é para se ajoelhar e reverenciar a estátua que eu mandei fazer. Sou eu, o grande imperador, que está decretando isso. Aí todo mundo se curvou, parece até uma onda. Aí um curioso levantou a cabeça, quando olhou tinha 3. Aí alguém disse: eu vou conjecturar sem agredir a Bíblia. Aí alguém disse: rapaz, vocês não vão se curvar não? Não, a gente não se curva em nome do Pai, a gente não se curva em nome do Filho e a gente não se curva em nome do Espírito Santo. Os 3 de pé.
Aí alguém correu lá, o X9, dedo duro, entregador, fofoqueiro, foi lá onde estava o rei e disse: olha, rei, o senhor decretou que todo mundo tinha que se curvar e adorar a grande estátua que o senhor mandou fazer? Foi, mas tem três lá, aqueles três que o senhor disse que são os seus profissionais, que dá conta de tudo, que são pontuais e honestos. Pois é, eles estão lhe faltando com respeito, não se curvaram diante da estátua. O rei disse: é nada, isso é. Manda eles me aqui. E trouxeram os três lá, o Ananias, o Misael e o Azarias. Aí quando chegou lá, e o rei disse: é verdade, Sadraque, é verdade, Mesaque, é verdade, Abednego, que eu vi falar que vocês não deram bola para a estátua que eu mandei fazer, e eu mandei todo mundo se curvar, vocês não se curvaram. É, senhor rei, não se curvou não. Aleluia. Pois tá bom, vou dar mais uma chance para vocês. Eu vou mandar novamente a banda tocar, eu vou mandar novamente o trompete, o saxofone, o sax alto, sax, a tuba, a clarinete, a tromba, aleluia, trombona de vara, e todas as sortes de instrumentos vão tocar. Aí dessa vez eu vou dar uma ordem, vou mandar vocês se curvar, tá certo? Aí eles olharam para o rei: só rei, faz o seguinte, deixa o menino descansar, rapaz, porque ele vai tocar e a gente não vai se dobrar não. A gente vai, melhor o senhor liberar eles, dar folga para ele, porque ele vai passar o dia todo tocando e a gente não vai se dobrar. Aí o rei disse: ei, rapaz, então eu vou fazer um negócio com vocês. Se vocês não se dobrarem, eu vou mandar jogar vocês dentro da fornalha de fogo ardente. E eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês da minha mão e da minha fornalha. Aí eles olharam para o rei e disseram: olha, nós não temos nada para te responder a este negócio. Aleluia. Porque o Deus a quem a gente serve, ele vai nos livrar da tua mão e vai nos livrar da tua fornalha. Mas ainda que ele não nos livre, mesmo assim a gente não se dobra. O mundo jaz no maligno, mas a igreja permanece de pé, na presença, adorando, exaltando, glorificando, engrandecendo, bendizendo, louvando, dizendo que ele é sublime, que ele é majestoso, que ele é glorioso, que ele é poderoso, que ele é fiel, que ele é maravilhoso, que ele é tremendo, que ele abre porta, que ele fecha a porta, que ele abre mar, que ele fecha mar, que ele é Senhor, que ele é rei e está no trono, e no trono é louvado, no trono é glorificado, no trono é exaltado, no trono é engrandecido, no trono é soberano, e no trono ele decreta, no trono ele assina, no trono ele batiza, no trono ele revela, no trono ele enche, no trono ele faz, porque ele é Deus. Ramanai, Berou, Shebei, Manaiaçu, Deramanaiaçé. Oh, aleluia. Permanece firme, igreja. Aleluia. Está chegando o dia, está chegando a hora. Aleluia. Mas o resultado da vitória é para aquele que perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ai, meu Deus do céu. Ah, Jesus, como está difícil ser crente, alguém diz. Como está difícil ser crente, alguém pensa. Ah, como está difícil ser crente, ó meu irmão. Aleluia. Se tu tivesse sido crente no tempo dos apóstolos, para ser jogado na fornalha, para ser jogado na arena, para ser queimado vivo, para ser decapitado. Ah, meu irmão, tu não está sabendo de nada não, meu irmão. Aleluia. Tu está com medo de pouca coisa, rapaz, aleluia. Ah, tu não está entendendo não, tu não está compreendendo não. É gente aí por afora sendo queimado, é gente sendo, aleluia, espoliado, é gente sendo decapitado, aleluia. Eu me lembro agora que quando foram queimar Policarpo, aleluia, Policarpo era um dos pais da igreja antiga, era Policarpo o nome dele, aleluia. Foi pastor, bispo da igreja em Éfeso. Um dos imperadores, eu não lembro se foi Domiciano ou se foi Nero, eu não lembro. Disseram: olha, imperador, tem um pregador aí dizendo que existe outro rei, aleluia, além do senhor. Isso é nada. E ele está querendo converter as pessoas para ser súdito desse rei. Que rei? Isso é um tal de rei Jesus. Mande trazer esse homem aqui que eu quero conversar com ele. Aleluia. Ei,
Policarpo, é verdade que você está dizendo que existe outro rei e está convertendo as pessoas para ser súditos, servir a esse rei? É verdade. Pois a partir de agora, se você não negar esse rei, eu vou mandar lhe matar. Ele deu uma resposta tão simples, irmão, que você não sente nem vontade de dar glória, mas ele foi fiel. Ele disse assim: como é que eu posso negar esse rei? Eu tenho 86 anos, e durante esses 86 anos ele só me fez o bem. Eu não posso negá-lo. Então eu vou mandar ele queimar vivo. Pode mandar. Pegaram uma estaca, ficaram no chão, trouxeram a lenha, colocaram no pé da estaca, trouxeram Policarpo, amarraram na estaca. E no último momento alguém disse: e aí, Policarpo, nega ou não nega? Ainda há chance de escapar. Ele disse: não nego. Aí trouxeram o óleo, o querosene, a gasolina, não sei qual era o líquido inflamável daquela época. Jogaram no pé, aleluia, da estaca. Vieram com fósforo. E aí, Policarpo, ainda tem tempo, não vou negá-lo. Aí tacaram fogo e jogaram. Aí a labareda de fogo subiu. Lenha seca, boa de fogo, subiu, que tomou conta de Policarpo. Fez um fogaréu. Subiu, cobriu Policarpo, não dava para ver no meio do fogo, só dava um vulto. Aí de repente o fogo baixou, desceu, se acabou. Policarpo vermelho, que só uma pimenta malagueta, falando em língua estranha, vivo, sem nenhuma agulha no corpo. Verdade é que depois ele foi decapitado, aleluia. Mas ali foi só um sinal para o imperador, aleluia, que quem manda no fogo é Deus, que quem decide a hora da minha partida, da tua partida, é Deus. Pastor, mas o médico fez o diagnóstico e disse que eu estou com câncer no estado terminal. Mas você só vai na hora que Deus determinar. Não é o médico que determina, não é a doença que determina. Quem determina é Deus. Eu acho que foi no Rio de Janeiro, numa cidade, não sei se é Limeira o nome da cidade. Tinha uma irmã, dirigente do ciclo de oração. Um dia ela fez o autoexame, o toque, e viu um carocinho no seio. Carocinho pequenininho. 3 dias depois ela fez de novo, não estava mais, sumiu. 5 foi 6 meses depois, aquele caroço voltou com toda a força. A irmã, incomodando, ela foi no médico. O médico fez o exame, mandou ela sair da sala. Disse: não vou sair não, para conversar com o esposo dela. Disse: eu quero saber. Bom, a senhora tem poucos dias de vida. O seu câncer está avançado, estágio terminal, não tem como fazer nenhum tratamento. Isso é o que, doutor? Se é, tá certo. O esposo dela entrou em desespero. Ela saiu tranquila, foi para casa. Chegou em casa, entrou no quarto, fechou a porta. O pai, o esposo e os filhos ficaram lá de fora. Ela entrou para o quarto, morava em um apartamento. Abriu a janela e falou brava com Jesus: Senhor, que história é essa? Que eu vou morrer? O ímpio, pecador, filho de Satanás, está sabendo que eu vou morrer? Você não estou sabendo de nada. Que conversa é essa? Eu quero saber o que está acontecendo, senhor. Abriu a janela, era de noite. Aí ela começou a olhar para o horizonte. Aí uma estrela começou a brilhar e foi aumentando a estrela. E ela: que eu quero saber, que negócio é esse, senhor? O que é isso aqui para o senhor? Aí de repente aquela estrela se aproximou. Aí apareceu um homem de branco. Olhou para ela e disse: é que você está perguntando, minha serva? Ela disse: eu quero saber o que é que o filho de Satanás está sabendo que eu vou morrer. Eu, tua serva, não estou sabendo de nada. E o que é essa doença aqui para o senhor? Ele disse: não é nada. Não é nada, meteu a mão dentro dela. A mão entrou assim dela, irmão. Catou para dentro, fez aquele móvel assim, jogou no chão. Tá.
Ela começou a pular, falar em mistério, glorificar. O esposo, os filhos estão do lado de fora e disse: pronto, ela está se matando agora, está morrendo agora. A porta estava fechada e tão pancada, arrebentaram a porta. Quando olharam, aleluia, estava lá o câncer jogado no chão e ela sem cicatriz, sem nada, glorificando e exaltando o nome daquele que tem todo o poder. Ei, quem decide a tua história é Jesus de Nazaré. Não é o advogado, não é o delegado, não é o médico, não é o juiz. Quem decide é Deus, porque é Deus que ainda manda nessa bagaça. É Deus. Ei, o mundo jaz no maligno, mas a igreja se encontra na mão de Jesus Cristo de Nazaré. E ele disse: aquele que eu tomo pela mão, nem Satanás arrebata. E eu profetizo a tua vitória na noite desse dia, porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será para sempre. Eu profetizo que essa porta fechada vai se abrir. Eu profetizo que essa doença vai cair por terra. Eu profetizo que vai haver cura, libertação, salvação, transformação, milagre na tua vida, porque Ele é o mesmo, Ele é o mesmo, Ele é o mesmo, Ele é o mesmo. Ele ainda expulsa demônio, Ele ainda abre porta fechada, Ele ainda cura de AIDS, de câncer, de ebola, de covid. Ele ainda expulsa, porque Ele ainda é Deus, ainda está no trono e ainda tem todo o poder nos céus e na terra, e é Senhor. Labaia, Xé, Labaia, Irimamá, Xodei, Labaia, Erei. Quando for voltar, diz a Bíblia, porventura achará fé na terra, ou achará um povo, aleluia, desanimado, um povo assustado, um povo preocupado, um povo medroso, um povo, aleluia, escondido, um povo fugindo. Não, quando ele voltar, ele vai encontrar uma igreja valente, uma igreja militante, uma igreja triunfante, uma igreja firme, uma igreja de fé, uma igreja que adora, uma igreja que glorifica e não está preocupada, aleluia. A circunstância, a situação, ela foi chamada para adorar e vai adorar, queira Satanás ou não. A igreja vai permanecer de pé, porque ela tem dono. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, não vai. Lamanai, erei, libi, xodei, manaiassé, ramanai, remei, xodei. Recebe graça toda sobre a tua vida, recebe unção sobre a tua vida, recebe poder sobre a tua vida, recebe renovo sobre a tua vida. Volta de novo a falar mistério, volta de novo a receber presença, volta de novo a receber azeite, volta de novo a receber unção, volta a marchar, volta a pular, volta a glorificar, volta a sentir, volta a receber, volta a profetizar, aleluia. Deus te chamou, Deus te levantou, Deus te ungiu, Deus te capacitou, Deus te deu um dom, Deus te deu um talento, Deus te deu um chamado. Não é para enterrar, não é para sepultar, não é para esconder, não é para guardar. Se Ele não é para usar, usa o dom, usa o talento, se levanta na terra com autoridade, com ousadia, profetiza, marcha, pula, fala mistério, interpreta mistério e recebe a presença daquele que era, que é, que há de vir, o Todo-Poderoso de Israel. Aleluia! Adora! Lamanai Axé! Riminohe! Oh, aleluia! Ira! O mundo jaz no maligno, mas a igreja permanece na presença de Deus. Irama, Shodeima, Hasse, Ralamas, Widei, Manayas, Iramanayas.
Fique de pé, por gentileza. Oh glória! Oh glória! Rabadaia!